A mente domina a matéria. O poder da vontade. Quem sintonizou na rádio British Broadcasting Corporation no dia 22 de novembro de 1973 para ouvir o programa Jimmy Young Show sabia que algo diferente ia acontecer. O convidado especial de Young para o popular programa de rádio era Uri Geller, um jovem israelense de beleza enigmática que se apresentava em casas noturnas. Estava programado que o convidado iria demonstrar o poder de sua mente sobre objetos comuns, fazendo coisas realmente possíveis, mas como Geller contaria mais tarde numa autobiografia, até ele ficou surpreso com o que aconteceu naquele dia. Jimmy começou com as questões de sempre, escreveu Geller. Perguntou quando eu descobri que era capaz de fazer funcionar um relógio parado há muito tempo e de entortar chaves, pregos e outros objetos de metal, apenas tocando-os levemente. Eu disse que tinha percebido essas coisas nos meus primeiros anos da escola e que isto foi uma grande surpresa para meus colegas, professores e pais, e até para mim. O cético Jung pediu para Geller demonstrar seu poder de entortar metal. Diante do olhar atento do apresentador e dos técnicos do estudo, Geller colocou uma das chaves da casa de Jung na mesa entre eles e cobriu-a com a palma da mão. Então pedindo para o participante dos ouvintes. Então pedindo a participação dos ouvintes, Geller sugeriu: se vocês tiverem relógios quebrados em casa, por favor, concentrem-se neles e tentem fazê-los funcionar. Apenas segure os relógios na mão e concentrem-se neles. Mal acabaram de falar, Geller tirou sua mão da chave e Jung exclamou assustado: está entortando bem na minha frente, é inacreditável. O apresentador do programa estava ansioso para saber o que mais Geller podia fazer. Assim, o jovem paranormal passou a descrever outras proezas envolvendo entortamento de metal, conserto de máquinas e telepatia, que ele poderia demonstrar para Jung. Enquanto eles conversavam, o produtor do programa entrou correndo no estúdio e passou a Jung algumas anotações. Minutos depois, o atormentado produtor retornou com mais anotações, e assim foi, com muitas outras interrupções, até o final do programa. Quando Jung parou para ler as mensagens, descobriu que inúmeros ouvintes amedrontados e surpresos estavam telefonando para contar fatos estranhos ocorridos durante a apresentação de Geller. Parecia que toda a Inglaterra estava entortando, escreveu Geller mais tarde. Por toda parte, perto ou longe de Londres, facas, garfos, colheres, chaves e pregos estavam entortando. Uma mulher de Harrow contou que estava mexendo a sopa quando de repente a concha começou a ficar torta. A pulseira de ouro de uma garota de Surrey vergou. Um policial disse que muitas facas e colheres haviam ficado retorcidas. Vários instrumentos cortados de um joalheiro tinham entortado. O mesmo aconteceu com as pinças de um relojoeiro. Muitos contavam também que seus relógios, depois de longo tempo parados, começaram a funcionar. Logo, o nome de Uri Geller e a história de seus talentos misteriosos começaram a aparecer nas primeiras páginas dos jornais e no horário nobre das televisões de todo mundo. O público adorou a agitação, mas jornalistas sérios e cientistas conservadores não encararam o fato com o mesmo entusiasmo. Eles viam Geller apenas como um mágico a mais, cujo pretenso dom logo seria identificado como truque. A maioria dos cientistas desprezou os estranhos acontecimentos, considerando-os produto de ilusão, fraude, coincidência ou conhecidas habilidades sensoriais. Categoricamente, rejeitaram a ideia de que as atividades de Geller só poderiam ser explicadas por mecanismos ou processos novos. Alguns mencionaram a chamada lei da parcimônia, segundo o qual, sempre que a resposta mais simples e óbvia for adequada, deve-se preferir as leis físicas conhecidas e o bom senso a teorias exóticas. Mas será verdade? Pergunta. Alguns parapsicólogos acreditam que não. Depois de terem visto Geller em ação, eles estão convencidos, e muitos físicos e psicólogos tendem a concordar com isso, de que aqueles poderes paranormais mais controvertidos, chamados de psicocinese, são reais. A psicocinese, ou PC, como é conhecida, refere-se à suposta habilidade da mente humana de influenciar objetos e acontecimentos sem um contato físico com eles. A palavra psicocinese, na sua origem grega, significa um movimento produzido pela mente, o que, numa interpretação mais popular, quer dizer simplesmente a mente domina a matéria. Acredita-se que a psicocinese pode ser direcionada, consciente ou inconscientemente, como resultado visíveis ou não, para um observador. Alguns casos de PC, como o entortamento de metal e o conserto de relógios feito por Geller, acontecem no que os pesquisadores chamam de macro
escala e seus supostos resultados podem ser vistos a olho nu. Segundo teoria corrente, outro exemplo de atividade de macro PC pode incluir os poltergeist, aqueles espíritos indisciplinados e bagunceiros que acredita-se surgem nos lares, fazendo todo tipo de barulho e atirando objetos pelo ar. Também foram interpretados como macro PC. Certos fenômenos que ocorrem em sessões espíritas, como inclinação de mesas, pancadas, imóveis e materializações, assim como os efeitos ópticos, por exemplo, as brilhantes luzes espirituais e o transporte telepático, ou seja, o movimento de objetos para dentro e para fora de lugares fechados sem ajuda visível. Outros tipos de suposta psicocinese podem se manifestar de maneira tão sutil que só são detectáveis em laboratório, através de aplicação de estatística, de equipamento científico de medição ou de ambas as técnicas. Esses fenômenos, chamados micro-PC, incluem a influência sobre o sistema de metas, geradores de números ou eventos aleatórios em máquinas de jogos. Os resultados desses sistemas deveriam seguir apenas as leis da probabilidade, mas algumas pessoas acreditam que eles são alterados significativamente por psicocinese. Também são considerados exemplos de micropsicocinese, a habilidade de influenciar a temperatura do ar e campos magnéticos e a capacidade de produzir as chamadas fotos por pensamento, através da manipulação psíquica de partículas químicas em filme fotográfico. Uma terceira forma de psicocinese, mais pessoal, envolvendo o possível poder da mente sobre o corpo humano, supõe-se que tal controle se manifeste de forma muito diversificada. A mente é capaz de bloquear a dor, fazer o corpo levitar e realizar a cura psíquica, durante a qual supostamente ocorrem mudanças bioquímicas positivas em tratamento médico convencional. Para aqueles que estudam para a psicologia, geralmente a psicocinese está relacionada com a percepção extrasensorial, ou seja, a suposta habilidade de adquirir ou transmitir informações através dos chamados canais sensoriais. A psicocinese e a percepção extrasensorial são, em termos gerais, frequentemente chamadas de fenômenos de PSI, ou simplesmente PSI, referindo-se à primeira letra grega da palavra psique, que significa mente ou espírito. Como explicam os especialistas, tanto o PS quanto o PC envolve alguns tipos de interação da mente com o mundo material. Acredita-se que a PS é uma troca de mente de uma pessoa com a de outra, ou com o mundo físico, enquanto a PC é uma influência física. As duas formas de PC parecem não se importar muito com nenhum tipo de barreira material. Dizem que suas energias podem passar por portas trancadas e paredes de aço e viajar longas distâncias sem diminuição do efeito. Quando Uri Geller apareceu em programas de rádio e televisão na Europa no começo dos anos 70, dizendo-se capaz de entortar objetos de metal com a mente, centenas de pessoas do público contaram que, enquanto assistiam ao programa e ouviam o mesmo fenômeno acontecer em suas casas. Entre elas, Barbara Scheld, da Alemanha Ocidental, afirmou que seu faqueiro de prata de 53 pés se entortou. George Potter, da Grã-Bretanha, disse ter visto vários objetos se retorcerem, incluindo uma colher que ele segurava. E Dora Portman, uma dona de casa de Arran, na Inglaterra, alegou que, ao mexer uma sopa à concha, de repente ficou torta. Mas embora os parapsicólogos de certa maneira concordem quanto à constituição do fenômeno de PCI, há apenas controvérsia e especulação no que diz respeito à sua forma de manifestação, ou seja, como uma suposta força mental pode ser de fato traduzida em ação física. Alguns pesquisadores de PCI, entre eles o psicólogo John Beloff, da Universidade de Edimburgo, afirmou que a PC simplesmente existe, sob certas condições ainda a serem estabelecidas, escreveu Beloff.
Uma ideia ou intenção da mente pode automaticamente forçar um sistema físico a agir de forma que a expresse, isto é, em última instância, uma verdade definida sobre o universo. Outros veem a psicose como um tipo de energia cósmica reordenada ou uma força de vida que pode, às vezes, ser canalizada através da mente humana. Para outros ainda, a energia psicocinética é uma força presente em todos os seres humanos, só esperando para poder sair. Mas estas e outras especulações deixam muitas questões sem solução. E em busca de respostas iniciada há 70 a centenas de anos, continuam até hoje, levando ainda a mais especulações e dúvidas. A noção de que a mente poderia ter influência oculta sobre a matéria parece antiga na história da humanidade, mas apenas no século XVII alguém manifestou essa ideia em público, dizendo que a psicocinese merece investigação filosófica séria. Essa pessoa foi Sir Francis Bacon, talvez a maior inteligência da época elizabetana, um homem excepcionalmente devotado à ideia do raciocínio indutivo e do método experimental. Bacon, na sua coleção de ensaios de 1627, Silvarum, ou uma história natural, levantou a possibilidade de haver uma energia oculta dentro do ser humano, capaz de influenciar o mundo material através da força do pensamento. Segundo ele, a existência dessa força compulsiva podia ser testada com coisas que tivessem movimento bastante leve e fácil. Entre elas, o ato de embaralhar cartas e o lançamento de dados. Mas apenas na metade do século XIX, algum esforço consistente foi feito para investigar o que havia de verdade por trás dos supostos fenômenos de psique. Nos Estados Unidos e Europa, o aparecimento do espiritismo na metade do século XIX incitou o grande interesse popular por todos os tipos de assunto psíquico. Esse movimento, com características de religião, tinha como premissa fundamental a ideia de que os mortos sobrevivem desencarnados num outro mundo, assumindo a forma de espíritos ou inteligências capazes de se comunicar com os vivos através de sensitivos ou médios de particular interesse. Para cientistas e estudiosos, eram os chamados médios físicos, que, segundo se dizia, transmitiam as mensagens dos espíritos de outros mundos para os vivos, através de pancadas nos móveis, inclinação de mesas ou outros fenômenos típicos de sessões espíritas. Em 1938, para demonstrar a levitação, o médium britânico Colin Evans parece sair do chão na seção do escuro Conway Hall, em Londres. Ele mesmo tirou a foto ativando a câmera com flecha através de um botão no fio em sua mão esquerda. Como se podia esperar, a maioria dos membros da comunidade científica relutou em atravessar a fronteira para a pesquisa psíquica. Na verdade, a maior parte deles mostrou desprezo e talvez algum medo subjacente por qualquer fenômeno que não pudesse ser prontamente explicado pela ciência da época. Alguns, porém, defenderam a ideia de que os misteriosos acontecimentos de sessões espíritas não eram sinais do mundo dos espíritos, mas sim fenômenos psicocinéticos produzidos pelos próprios médiuns, talvez criados pela força do pensamento, ou seja, a força da vontade consciente ou subconsciente. Um dos primeiros a fazer um estudo aprofundado de tais acontecimentos foi o respeitado físico britânico Michel Faraday. Em 1853, Faraday chamou vários movedores de mesas bem-sucedidos para investigar o efeito de mesas girantes comuns em sessões espíritas. Ele criou muitos equipamentos engenhosos que foram colocados sobre a mesa durante diversas experiências. Esses aparelhos deviam revelar se qualquer movimento de móvel tinha, de alguma forma, começado no objeto em si ou nas pessoas que estavam sentadas ao seu redor. Ao final de suas experiências, Faraday estava convencido de que, embora as pessoas ali presentes acreditassem estar apenas fazendo pressão no tampo da mesa com as pontas dos dedos, elas estavam, na verdade, inconscientemente empurrando o móvel na direção da rotação esperada. No início da década de 1940, na Dinamarca, participantes de uma sessão espírita protegem-se de uma cadeira que voa. Para os primeiros espíritas, esses eventos eram mensagens dos mortos. Alguns pesquisadores modernos consideram exemplos de psicocinese.
Naquele mesmo ano, vários pesquisadores europeus, encarando o desafio da psi, restringindo também o seu estudo aos tais fenômenos físicos de sessão espírita, como a movimentação de mesas e levitação, como Faraday, o conde Aguinor de Gasparin, francês que trabalhava na Suíça, concluiu que a energia usada em tais manobras não provinha nem dos espíritos nem de alguma força externa. Segundo a teoria proposta por Gasparin, essa energia era produto de um fluido psíquico presente nos corpos dos participantes da sessão espírita e só manifestaria se houvesse uma vontade consciente. Sem a vontade não conseguimos nada, diz ele. Não podemos nos sentar lá, formando uma corrente durante 24 horas seguidas sem conseguir um menor movimento. Mark Trury, um professor de História Natural e Astronomia da Academia de Genebra, chegou a conclusões em muitos aspectos semelhantes à de Gasparin. Num livro de 1855, onde detalha seu estudo sobre os fenômenos telecinéticos, Trury desenvolveu a teoria de que as energias psíquicas podem sair do inconsciente das pessoas de forma descontrolada. Ele citou como exemplo particulares dramático o caso de um garoto de Genebra de 11 anos que esteve praticando psicocinese. Com o tempo, segundo Trury, as habilidades do garoto desenvolveram-se, mas os objetos então começaram a se mover em aparente resposta aos seus desejos ou pensamentos inconscientes. Aos poucos, ele perdeu todo o controle da sua produção de psicocinese. Por exemplo, as aulas de música do menino eram sempre interrompidas pela levitação do piano, embora outras pessoas tentassem segurar o instrumento no chão, afirmou Trury. Ele continuava a levantar. Como alguns pesquisadores habilidosos descobriram na época, muitos dos supostos médios da idade de ouro do espiritismo não passavam de charlatães indecentes ou de mágicos que faziam truques diante de um público ingênuo. Alguns deles, porém, mostraram aparentes efeitos de psicocinese que até hoje são difíceis de explicar. Nesse segundo grupo estava o Dr. Hume, Douglas Hume, um célebre médico do século XIX. Pelo que se sabe, Daniel Douglas Hume conheceu a paranormalidade cedo. Nascido em Edimburgo em 1833, Hume, ainda bebê, foi mandado para Connecticut, onde iria viver com seus tios. Conta-se que na infância ele teve várias experiências psíquicas, mas a mais forte ocorreu aos 17 anos. O laço emocional de Hume com a mãe era aparentemente forte. Numa noite, o espírito dela supostamente apareceu para ele. Dan, meia-noite, disse o espírito, desaparecendo logo em seguida. Hume soube mais tarde que sua mãe tinha morrido exatamente naquela hora. Pouco tempo depois, para a desgraça de seus tios, as coisas estranhas começaram a acontecer. Por toda a casa ouviam-se barulho de pancadas nos móveis e a mobília deslocavam-se no chão. Logo, Hume estava respondendo com batidas nos móveis, comunicando-se, disse ele, com sua mãe e com outros espíritos. Convencendo de que Hume estava fazendo um trabalho de Satã por questões de segurança, os tios puseram-no para fora de casa, mas a expulsão não foi nenhum sofrimento para Hume. Amigos e vizinhos estavam ansiosos para aproveitar os dons psíquicos em constante desenvolvimento que o simpático médico dava de bom grado em troca de casa e comida. Hume continuou se desenvolvendo e tornou-se um médium de mais destaque de sua época, notável tanto pelo fato de nunca ter cobrado por seus serviços, quanto por suas habilidades de produzir uma série impressionante de fenômenos psíquicos. Além do tradicional menu, incluindo o telégrafo com espíritos e a inclinação de mesas, conta-se que ele também levitava. Realizava materializações de espírito e alongamento de corpo, além de fazer um acordeão que flutuava fora de seu alcance, tocar a canção Home Sweet Home. Mas, mesmo a comunidade científica não pode ignorá-lo por muito tempo. Em 1871, quando Hume estava se apresentando na Inglaterra, William Crookes, um célebre físico e membro da Sociedade Real, pediu a ele para que colaborasse em uma série de experiências. E Hume animou-se com a ideia para os testes conduzidos em seu laboratório. Crookes montou uma aparelhagem engenhosa de pesagem a fim de medir poder, força ou influência emanadas da mão de Hume. O físico alegou ter registrado uma pressão equivalente ao empurrão direto de cerca de 5.000 grãos.
ou seja, 420 gramas. Com todas as suas experiências, Crookes não conseguiu encontrar explicação compatível com as leis conhecidas da física para os efeitos produzidos por Hume. Ele finalmente concluiu que Hume tinha aprendido a manejar uma nova forma de energia ligada de maneira desconhecida à organização humana e que, por conveniência, pode ser chamada de força psíquica. Segundo Crookes, ao testemunhar a força de Hume, o observador entrava inevitavelmente em contato inexplicável e infinitesimal com outro plano da existência. Em termos dos chamados poderes paranormais, talvez ainda mais enigmática que Hume tenha sido Eusapia Paladino. Eusapia Paladino nasceu no sul da Itália em 1854 e ficou órfã aos 12 anos de idade. Contou-se que ela também se tornou o centro de eventos psicocinéticos espontâneos, ainda quando criança, mas foi apenas no final da adolescência, quando ficou sob tutela de um pesquisador psíquico chamado Damiani, que seus supostos poderes começaram a se manifestar completamente. Talvez nunca se saiba exatamente o que Damiani ensinou à sua cobaia Rude, inculta de maneiras bastante indelicadas, mas uma coisa parece clara: se Paladino realmente tinha dons psíquicos, ela não os via como um bem precioso. Sempre ao perceber que podia fazer uma demonstração recorrendo a simples fraudes, não hesitava em seguir esse caminho. E quando pega trapaceando, a médio rapidamente culpava as pessoas descrentes do público, atribuindo a esses céticos o desejo que ela fizesse truques. Em estado de transe, explicou Paladino, ela era incapaz de se defender de tais sugestões desonestas. Contudo, mesmo que fosse péssima a impressão do observador sobre o caráter de Paladino, em várias ocasiões, os efeitos paranormais produzidos por ela, calcula-se que ela podia produzir 39 fenômenos diferentes. Pareceram desafiar toda a razão. Daniel Douglas Hume, o médium mais conhecido do espiritismo, intrigou ricos e nobres por mais de 20 anos com seus misteriosos efeitos de sessão espírita. A certa altura, Paladino foi descoberto pelo Dr. César Lombroso, eminente psiquiatra e antropólogo criminal italiano, com assumido ceticismo quanto à paranormalidade. Em 1890, Lombroso foi a Nápoles observar a moça em ação e, para grande surpresa dele, acabou se convertendo. Com base no relatório favorável de Lombroso, uma equipe internacional de cientistas e intelectuais convidou Paladino para mostrar seus talentos diante deles em Milão. Em 1892, a Comissão de Milão, como era conhecida a equipe, supervisionou uma série de 17 sessões. Na presença desses respeitáveis senhores, Paladino parece não ter tido o sucesso usual, mas ainda assim pôde desconcertá-los com várias materializações parciais. De acordo com os participantes, ela fez de alguma forma mãos desencarnadas pairarem na sala e tocarem os observadores. Em 1892, numa sessão em Nápoles, as pessoas assustam-se quando a médium Eusapia Paladino parece fazer uma mesa flutuar. Nas sessões, Eusapia era inspecionada e, em geral, seus pés e mãos ficavam presos. Mas os pesquisadores não podiam explicar a maior parte dos efeitos produzidos por ela. Na conclusão de seu trabalho, os estudiosos da comissão declararam: é impossível contar quantas vezes uma mão apareceu e foi sentida por um de nós. Com isto, não poderíamos mais ter dúvidas. Além disso, enquanto nos víamos e sentíamos essa mão humana e viva, o tronco e os braços da médium permaneciam no lugar, também visíveis, e aqueles que estavam ao lado dela seguravam suas mãos. Conta-se que essas manifestações ocorreram mesmo quando as mãos de Paladino permaneceram amarradas na cadeira onde ela estava sentada. Aparentemente, o único membro da comissão que se mostrou um pouco divergente foi Charles Richer, professor de fisiologia da Sorbonne, em Paris.
Parece-me, escreveu Richer mais tarde, muito difícil atribuir esses fenômenos realizados à fraude ou uma série de fraudes, conscientes ou inconscientes. No entanto, ainda falta uma prova definitiva e incontestável de que não houve trapaça por parte de Eusápia ou ilusão de nossa parte. Nós devemos, portanto, renovar nossos esforços para obter tal prova. De novembro de 1893 a janeiro de 1894, Paladino foi estudado por nada menos que uma autoridade como o Dr. Julien Oshorowsky, diretor do Instituto General Psicológico em Paris. Para Oshorowsky, não havia espíritos por trás dos fenômenos produzidos pela médium. Ele concluiu, em lugar disso, que tais efeitos decorriam do fluido duplo de Paladino, partindo do conceito de fluido físico do conde Aguinaldo de Gasparim. Oshorowsky foi além, propondo que Paladino podia fazer sair desse fluido um tipo de gêmeo psíquico capaz de, em certas circunstâncias, libertar-se do corpo da média até agir independentemente. Assim como Richer, colegas seus de lugares distantes, de Londres a São Petersburgo, na Rússia, também encararam o desafio de estudar a média, e Paladino viu-se num vai e vem por toda a Europa para ser examinada mais aprofundadamente. Mas Richer ganharia o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913, era o mais meticuloso dos pesquisadores. Em 1894, Richer convidou a médium passadeira para acompanhá-lo a Li Roubaud, sua ilha particular na costa da França. Lá, pensou ele, não haveria qualquer possibilidade de cúmplices lhe darem apoio ou de que ela se utilizasse de aparelhos fraudulentos. Com precaução, Richer convidou dois pesquisadores psíquicos muito conhecidos, Frederick W.H. Mears e Sir Oliver Lugdi, membros antigos da Sociedade de Pesquisa Psíquica Inglesa, organizada em 1882 por um eminente grupo de estudiosos ligado à Universidade de Cambridge. Essa sociedade tinha a tarefa de investigar aqueles inúmeros fenômenos discutíveis designados por termos como mesméricos, psíquicos e espíritas. Em 1903, sob o olhar atento do psicólogo e pesquisador psíquico Julien Oshorowsky, a médium polonesa Stanisława Tomczyk parece fazer uma tesoura flutuar. Com as mãos da médium eram examinadas e levantadas antes de cada sessão. Oshorowsky supôs que raios psíquicos emanados dos dedos de Tomczyk guiassem o movimento do objeto. Como um dos principais efeitos psicocinéticos produzidos por Paladino era a inclinação de mesas, Richer utilizou uma mesa resistente, especialmente feita para ela. Suas pernas eram direcionadas de maneira que seria difícil levantá-la com o pé. Achamos que era pesado demais, cerca de 20 quilos, mas na mesma noite quisemos experimentá-la. Então logo Eusápia tocou essa mesa pesada com as pontas dos dedos, o móvel inclinou-se, balançando. Em seguida, sem que nada encostasse nas pernas da mesa, ela se levantou completamente. Com os 4 pés fora do chão. Depois de uma série de sessões, Richer e seus colegas declararam os poderes de Paladino genuínos, e os representantes da SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, convidaram a médium para ir a Cambridge. Apresentaram-se a todos os membros de sua organização. Mas no meio de tanta gente, Paladina foi pega
trapaceando por um dos anfitriões que tinha deliberadamente procurado surpreendê-la com armadilhas. Paladina foi vergonhosamente mandada embora. Depois que ela deixou a Inglaterra, porém, os pesquisadores mais pragmáticos, cientes da tendência da média para tomar atalhos sempre que tivesse oportunidade, discordaram da Sociedade de Pesquisa Psíquica e retornaram suas próprias investigações. Um pesquisador francês, Arthur Lévy, convenceu-se completamente das habilidades telecinéticas de Paladino, depois de ver uma sessão particularmente bagunçada, na qual o sofá vinha para a frente quando Paladino olhava para ele e recuava quando ela respirava. Todos os instrumentos que estavam na sala foram jogados desordenadamente na mesa. O pandeiro subiu quase até a altura do teto. As almofadas também entraram na brincadeira, derrubando tudo que estava na mesa. Um observador notou Lévy. Foi jogado de sua cadeira, essa cadeira própria para a sala de jantar, preta e muito pesada, feita com madeira de nogueira, subiu no ar e veio para cima da mesa, causando um forte estrondo. Depois foi empurrada para fora. Antes das sessões, auxiliares femininas geralmente despiam Paladino e verificavam se ela não tinha algum instrumento escondido que pudesse ser usado em truques. Na virada do século, contudo, os pesquisadores estavam usando também aparelhos elétricos bastante sofisticados para avaliar os fenômenos psíquicos. E com os efeitos respeitáveis de várias universidades importantes na Europa, continuavam a registrar resultados positivos nas investigações sobre Paladino. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas decidiu dar uma outra olhada. Em 1908, a organização mandou 3 dos seus melhores e mais céticos pesquisadores, incluindo um mágico experiente, para encontrar Paladino em Nápoles. A delegação britânica elaborou um relatório de 263 páginas, detalhando 11 sessões separadas. Elas admitiram ter visto 470 eventos, para os quais não conhecia qualquer explicação terrestre. Um dos especialistas, Everard Feiding, afirmou: pela primeira vez tenho a convicção absoluta de que não nos enganamos na nossa observação. Considero um fato apreciável da vida ter visto de uma cortina vazia saírem mãos e cabeças que vinham para a frente. Por trás dessa cortina vazia foi agarrado por dedos vivos com unhas que eu podia observar em detalhes. Vi essa mulher extraordinária sentada longe da cortina, com as mãos e os pés seguros pelos seus colegas. Ela permaneceu imóvel, exceto pela ocasional estiramento de um membro do corpo. Enquanto isso, várias vezes, alguma entidade presente em a cortina apertou minha mão, e eu estava completamente fora do alcance dessa mulher. Mas no prazo de 1 ano, a força do sucesso de Paladino acabou. Numa execução pelos Estados Unidos, ela foi pega trapaceando mais uma vez. Assim, a médium efetivamente desacreditada desapareceu do mundo das sessões de demonstração. Contudo, para muitos pesquisadores, uma questão intrigante ficou sem resposta. Se Paladino fosse realmente destituída de poderes psicocinéticos genuínos, como perguntaram eles, ela poderia ter conseguido produzir seus vários efeitos extraordinários, sem que alguns dos mais habilidosos pesquisadores da Europa detectassem fraude? Pergunta. Os céticos, é claro, responderiam que mesmo os cientistas mais bem intencionados podem não estar equipados o bastante para perceber artifícios de uma praticante de mágica talentosa, particularmente se estivessem predispostos a acreditar na paranormalidade. Felizmente, para o mundo da parapsicologia, a carreira conturbada de Paladino apenas estimulou o apetite dos detetives de PSI. Quando os talentosos peculiares de Stanislawa Tomczyk foram descobertos, os pesquisadores empenharam novamente em documentar a proeza psicocinética. A polonesa Stanislawa foi a primeira investigada, em 1908, pelo Dr. Ochorowski em Varsóvia. O nome dela estava associado a impressionantes distúrbios do tipo poltergeist, e por isso ela ganhara certa fama, mas esses efeitos paranormais aparentemente ocorriam de forma espontânea e estavam fora do seu controle. O que mais interessou Osho
Foi que Stanislawa só podia produzir aqueles efeitos quando hipnotizada, ocasião em que parecia assumir a personalidade de outro ser, por ela chamada de pequena Estásia. Sabendo que sua sobrevivência pode depender dos caprichos do clima, por muito tempo os seres humanos buscaram controlar as forças da natureza. Xamãs, bruxas e druidas, entre outros, foram louvados por influenciar tais forças. Para alguns, esse antigo poder continua a existir no século XX. Em 1956, por exemplo, Rolf Alexander, um médico londrino de 65 anos, afirmou que podia desmanchar nuvens lançando sobre elas um novo tipo de energia com a qual a mente pode agir à distância. Mais tarde naquele ano, sua suposta habilidade psicocinética passou por um teste público quando ele deu uma demonstração para pessoas da imprensa. Em Rooney, Thor, Devon, os jornalistas céticos viram quando Alexandre concentrou-se numa nuvem registrada numa série cronometrada de fotos. A nuvem sumiu em cerca de 4 minutos. Mais tarde, um repórter perturbado disse: "É difícil não acreditar que o Dr. Alexander pode desintegrar nuvens." Na verdade, o Dr. Richard Scory, da Faculdade Imperial de Ciência e Tecnologia de Londres, ao examinar as alegações de Alexander, não comprovou sua capacidade de controlar nuvens. De fato, Alexander reconheceu que seus poderes só funcionavam com cúmulos, cujo equilíbrio, segundo ele, era tão delicado que a energia mental podia rapidamente neutralizar suas cargas elétricas. Mas Scorer e outros especialistas em meteorologia sabiam que os cúmulos normalmente mudam somente e formam-se novamente no período de 15 a 20 minutos. Nesse caso, de suposta psicocinese, Scorer concluiu que o mérito era da mãe natureza. Em 1956, ao demonstrar seu controle de nuvens em Devon, na Inglaterra, o Dr. Rolf Alexander concentra-se num grupo de 3 nuvens. Ele pretendia manter as 2 nuvens menores e dissipar a maior. A série de fotos tirada a cada 30 segundos mostra que em cerca de 4 minutos as 2 nuvens pequenas cresceram um pouco e a outra sumiu. Fazer levitar pequenos objetos era o dom especial da pequena Estásia. Numa apresentação típica, ela colocara as mãos nos lados de um objeto, cerca de 15 a 20 centímetros de distância dele. Então levantaria a peça e passaria a movê-la livremente diante do público, que se sentava numa sala bastante iluminada e podia ver tudo. Por algumas semanas, Osho viu um sino balançando fervorosamente, uma agulha de bússola desviada, um grande pêndulo que parava medianicamente e então voltava a balançar, e muitos outros pequenos objetos flutuando dentro de uma redoma. Todos os efeitos aparentemente ocorriam de acordo com o desejo da pequena Estásia. Numa ocasião memorável, Stanislawa chegou até a perturbar o Spaniel de Osho. O cão, contou o doutor, costumava se deitar quieto no chão, perto de uma poltrona, a pouco menos de 5 metros do sofá, onde a maior parte das experiências foram feitas. Quando a médium declarou que a pequena Estásia tinha chegado e se sentado na poltrona, diante da qual o cão estava deitado, ele rosnou. Eu vi que ele olhava fixo para a poltrona. Ele rosnou mais 3 vezes. Só se acalmou quando a médium declarou que a pequena Estásia não estava mais lá. Tentando isolar a força existente por trás dos efeitos de levitação de Stanislawa, Osho passou a observar extremamente de perto seus efeitos. Conta-se que ele viu algo muito parecido com linhas finas
irradiando das palmas das mãos e dos dedos da médium, na direção dos objetos que eram levantados e manipulados. Eu senti essas linhas na minha mão, no meu rosto, no meu cabelo, contou o pesquisador. Quando ela retirar as mãos, o fio fica mais fino e desaparece. Dá a mesma sensação de uma teia de aranha. Se esse fio for cortado com uma tesoura, sua continuidade é imediatamente restaurada. Ele parece ser formado por pontos e pode ser fotografado. Na foto, vê-se que ele é bem mais fino do que uma linha comum. Ele sai dos dedos. Não é preciso dizer que as mãos da médium foram cuidadosamente examinadas antes de todas as experiências. Ainda por alguns anos, as proezas psicocinéticas de Stanislawa foram estudadas por vários outros pesquisadores, incluindo Feiding, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas Britânicas, com quem ela se casou em 1919. Stanislawa, contudo, nunca se tornou médico profissional e, depois de seu casamento, ela aparentemente não quis mais manter contato com a pequena Stasia. O pesquisador de PC, Harry Prince, com um assistente em 1927, no seu laboratório em Londres, estudou as questões paranormais por mais de 40 anos. Com 15 anos de idade, ele fez sua primeira investigação sobre um suposto poltergeist. Em 1923, para estudar Stella Cranshaw, uma jovem que dizem dava mostras formidáveis de psicocinese, Henry Prince projetou seu telecinetoscópio, composto por duas redomas fixadas em base de metal. Quando o interruptor de dentro da redoma grande era pressionado, supostamente por meio psíquico, uma luz dentro da outra redoma avisava Prince. Apesar dos sérios esforços da Sociedade Psíquica de Estudos Psíquicos Britânica e de sua equivalente americana, a ASPR, fundada em 1885, para jogar alguma luz em mistérios como a levitação, a inclinação de mesa, as pancadas nos móveis e as materializações no começo da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos cientistas convencionais tinham mais uma vez dado as costas para a mediunidade física e a psicocinese. A descoberta de várias fraudes em meio aos autodenominados sensitivos provocou uma desconfiança difícil de ser superada, e muitos cientistas de boa reputação temiam o ridículo que frequentemente recaía sobre os estudiosos sérios de psicocinese. Então, na década de 20, foram feitas duas descobertas provocativas, o bastante para despertar muito interesse pela psicocinese em toda parte. No centro de toda a agitação estava a figura bastante vistosa de Harry Prince, que se dizia fundador, diretor e único proprietário do Laboratório Nacional de Pesquisa Psíquica de Londres. Conta-se que Prince era como um inseto endiabrado, capaz de abrir os seus próprios caminhos na área de estudos psíquicos. Ele não possuía nenhum treino formal, nem os inúmeros títulos acadêmicos dos membros da Sociedade Psíquica Londrina da Inglaterra, e gostava de aparecer. Mas Prince tinha certas vantagens sobre seus colegas mais estudados. Era um mágico habilidoso, tinha competência para detectar fraudes e não estava particularmente suprido dos métodos científicos de investigação. Por acaso, Prince, na curta viagem de trem que fazia entre Londres e sua casa de campo, perto de Pulborough, conheceu Stella Cranshaw, com quem acabou conversando sobre assuntos psíquicos. A jovem Cranshaw, uma modesta enfermeira, contou ao pesquisador que por vários anos tinha experimentado alguns fenômenos muito perturbadores. Tudo acontecia de barulhos estranhos, de pancadas nos móveis e ventos frios, e objetos domésticos voando inexplicavelmente. Prince, excitado com a possibilidade de ter Cranshaw como um novo objeto de estudo, disse a ela que era especialista em paranormalidade e convidou para ir ao seu laboratório a fim de fazer teste. Depois de alguma relutância, Cranshaw aceitou o convite. Prince também era um inventor e imediatamente começou a projetar um equipamento experimental com a qual esperava se certificar dos supostos poderes da moça.
Construiu uma mesa especial para as experiências e colocou termômetros ao redor da sala que seria usada por Crenshaw no seu laboratório. Perto de cada termômetro havia uma câmera fotográfica. Assim, as mudanças de temperatura poderiam ser registradas periodicamente. O aparelho mais engenhoso de todos, porém, era seu telecinetoscópio, composto por um interruptor que, quando abaixado, completava um circuito elétrico que fazia piscar uma luz vermelha. Esse interruptor ficava numa redoma e era rodeado por uma bolha temporária de sabão e glicerina. Segundo Prince, a única forma de ativar o aparelho sem quebrar o vidro protetor ou desmanchar a bolha delicada ao seu redor era emitir energia psíquica na direção da chave interruptora. Harry Prince e seu objeto de estudo, Rudolf Schneider, usando meias e luvas de arame especialmente projetado para evitar fraude durante as sessões. Um quadro de luz avisava se houve quebra de contato no contato. Durante 13 sessões realizadas entre março e outubro de 1923, sempre na presença de vários testemunhas, Crenshaw, ao mostrar um repertório espetacular de psicocinese, entrava em transes cada vez mais profundos. No terceiro encontro, por exemplo, segundo Prince, ela conseguiu fazer a mesa levitar tão alto que alguns dos participantes da sessão foram forçados a se levantar das cadeiras para conseguir manter as mãos sobre a mesa. Então, continuou o pesquisador, 2 dos 3 pés da mesa quebraram-se, soltando-se um som forte de uma batida. Mas outras proezas ainda estavam por vir. De repente, de forma inesperada, o tampo da mesa partiu-se violentamente em 2 pedaços e, ao mesmo tempo, a perna e as partes que tinham sobrado desmoronaram. A mesa ficou reduzida a simples lascas de madeira. A sessão então terminou. Prince guardou registros meticulosos das reuniões e anotou num diário as variações de temperatura durante cada sessão, uma queda de mais de 10 graus certa vez, além de ter registrado o fato de Crenshaw conseguir ativar seu telecinetoscópio. Mas Crenshaw, em geral, ficava exausto ao fim de cada sessão e finalmente pedia a interrupção das experiências, alegando que as sessões estavam causando esgotamento físico e emocional. Contudo, depois da morte de Prince, em 1948, uma prova descoberta sugere que havia um jogo sujo. Ele teria pago a moça para ajudá-lo num plano cujo objetivo era promover a pesquisa psíquica, e é claro, o próprio pesquisador em questão. Embora a carreira de Crenshaw como médico tenha sido curta, a manipulação aparentemente cuidadosa do caso por parte de Prince deu-lhe prestígio e a respeitabilidade que ele desejava. Mas Prince não se saiu tão bem no estudo de outros paranormais, como no caso dos austríacos William e Rudolf Schneider. Os 2 irmãos foram descobertos e treinados pelo barão Albert von Notzing, um respeitado médico e pesquisador psíquico alemão, que atribuiu a ele feitos notáveis de paranormalidade. Prince e Eric Dingwall, um pesquisador da Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, ficaram muito intrigados e quiseram ver com os próprios olhos os 2 irmãos. Willie fez o que está programado, contou Prince, mostrando vários movimentos telecinéticos. Os pesquisadores britânicos tomaram inúmeras precauções contra truques. Havia 2 outras pessoas para segurar o jovem médio, de forma que ele não pudesse se movimentar, para evitar qualquer manipulação com as pernas ou com os dedos dos pés. Eles convenceram o rapaz a vestir uma malha preta, em cuja superfície havia faixas e botões luminosos. Segundo Prince, foi uma demonstração maravilhosa de fenômenos produzidos sob total controle. Foi realmente excelente, mas os talentos de Willie estavam aparentemente diminuindo. Em 1924, na Inglaterra, ao atuar diante da Sociedade Britânica de Estudos Psíquicos, ele produziu pouco em termos de efeitos psicocinéticos, que foi severamente criticado pelo grupo. Depois disso, Will trocou os círculos psíquicos pela vida mais convencional de dentista. Prince, que não queria perder a chance de descobrir um talento, concentrou seu interesse em Rudy, o irmão mais novo de Willie. Conta-se que os dons psicocinéticos do caçula superavam os do irmão. Em 1929, Rudy foi à Inglaterra para fazer testes no laboratório de Prince. O pesquisador alegou com certa justiça que estes testes representavam avanços significativos nas técnicas de verificação científica, usando um dos seus novos métodos para controle. Prince amarrou
com fio as mãos e os pés de Rude de todas as pessoas que estavam sentadas ao redor da mesa da sessão. O fio ficava ligado a um quadro mostrador. Se alguém se movesse o suficiente para interromper o circuito elétrico, uma vez acenderia. Apesar desse controle, Rude foi visto produzindo uma variedade de efeitos psicocinéticos, inclusive massas ectoplasmáticas, barulhos de pancadas nos móveis e inclinação da mesa. Lord Charles Rupp, um membro importante da Sociedade de Pesquisa Psíquica, estava sempre entre os surpresos observadores. Ao final da sessão, Prince deu de presente a Rude um certificado em nome do laboratório, afirmando que ele, através de sua mediunidade, tinha produzido fenômenos absolutamente genuínos, sob condições de controle extremo. Ninguém na sala testemunhou o menor ato de respeito. Ninguém na sala testemunhou o menor ato suspeito. Depois, o jovem austríaco aceitou um convite para visitar o Dr. Eugène Hoste e seu filho Marshall no Instituto Metapsique, em Paris. O sistema de Hoste para detectar fraude era ainda mais engenhoso que o de Prince. Ele colocou Rude a uma mesa onde havia vários objetos. Então focalizou um raio infravermelho de tal forma que ele seria interrompido se houvesse qualquer movimento das mãos de Rude para tocar os objetos. Da aparelhagem também fazia parte uma câmera com a função de fotografar Rude num eventual ato de manipulação, mas Hoste não previu que algo além das mãos podia também interromper o raio. Durante as experiências, enquanto uma série de eventos intencionais de psicocinese eram provocados por Rude, a passagem do raio foi bloqueada várias vezes, mas nas fotografias verifica-se que as mãos de Rude, seguras firmemente pelo pesquisador e por seu filho, não tinham se movimentado. Hoste acreditou que a energia mental liberada por Rude era suficiente para interromper o raio, mas queria ter certeza disso. Então, usando um fio, ele ligou um sino ao aparelho de infravermelho e repetiu as experiências. Hoste descobriu que as emanações aparentemente psíquicas de Rude tinham força e duração suficientes para fazer tocar o sino por mais de um minuto. Para registrar e estudar os padrões de onda do raio, no momento em que era obstruído, Hoste, sempre meticuloso, introduziu um osciloscópio nos procedimentos. Os resultados mostraram que as oscilações produzidas num raio infravermelho eram sempre o dobro das ocorridas na respiração de Rude. Durante as supostas atividades de psicocinese para Hoste, isso significava que havia conexão direta entre os fenômenos de psicocinese e o ser corpóreo do médium. Nos dois lados do Atlântico, os estudiosos de paranormalidade acharam os trabalhos de Hoste admiráveis em seus métodos e estimulantes com os resultados. Prince deve ter sentido uma inveja profissional, já que o sucesso de suas experiências anteriores foram ofuscadas pelo interesse despertado pelo trabalho de Hoste. Prince então determinou-se a fotografar as materializações de Rude. Assim, na primavera de 1932, ele chamou o jovem a Londres para mais sessões. Embora Prince tenha obtido alguns resultados favoráveis, esses encontros não foram tão bem sucedidos quanto os anteriores. Os talentos de Rude pareciam estar diminuindo com a idade. No outono, porém, Lord Charles Rupp fez seu próprio estudo sobre o jovem, e embora os resultados realmente tenham se mostrado de alguma forma mais fracos que os de testes anteriores, suas descobertas, de maneira geral, confirmaram as de Hoste. E então, quando Rupp ainda nem tinha acabado o seu relatório, Prince reagiu com a bomba que balançou a comunidade psíquica. Rude, segundo a declaração dele, era uma fraude. Como prova, Prince apresentou uma fotografia bastante indefinida que pretendia mostrar precisamente os truques usados pelo médium para enganar todos. O resultado imediato da revelação de Prince foi manchar a reputação de Rude e embaraçar aqueles pesquisadores que tinham atestado seus poderes de psicocinese, incluindo o próprio Prince. Diante disso, Rupp respondeu insultando Prince. Nem a prova mostrada pelo Sr. Prince, nem seu método de apresentação são suficientes para fazer com que as suas acusações demonstrem ou levantem alguma coisa contra um médico como Rude, de quem se tem registros positivos. O relatório de Prince apenas prejudica sua própria reputação como controlador, condutor de investigações e crítico. No final disseram que Prince falsificara tal prova para se vingar dos concorrentes mais favorecidos. E embora Prince tenha continuado a estudar fenômenos
psicocinéticos, seus resultados eram frequentemente vistos com certo suspeito, mas depois de sua morte, confirmaram-se os rumores de que cometera fraude. O negativo da foto em questão, que fora visivelmente adulterado, foi encontrado entre seus documentos. Para muitos, essa descoberta inocentou Rudy Schneider e devolveu-lhe seu lugar na pequena galeria de talentos psicocinéticos, presumivelmente genuínos. Quando o sucesso de Schneider passou, já não apareciam mais novos médios confiáveis. O próprio movimento espírita, que tinha dado origem ao fenômeno mediúnico e constituído sua época de ouro, estava em declínio. O público havia se cansado de sessões que frequentemente não passavam de representações de teatro amador. Mesmo os pesquisadores mais decididos tinham começado a ter sérias dúvidas, perguntando-se a psicocinese física não fora sempre uma ilusão coletiva. Além disso, eles pensavam, à medida que a nova tecnologia torna cada vez mais possível estudar os médios, eles estão desaparecendo. Isto é coincidência? Pergunta. Ninguém se aventurou, por exemplo, quando a Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica ofereceu um prêmio de 250 libras para quem produzisse psicocinese diante do telescópio de infravermelho da sociedade, que permitia aos pesquisadores observar os movimentos de um médium no escuro. Assim, a atenção científica voltou-se quase totalmente para as questões de percepção extrasensorial e outras formas de psi, que pareciam responder bem mais prontamente às tentativas de pesquisa e medidas estáticas. Consequentemente, se havia sucessores dignos com as mesmas inclinações de Hume, Palladino, Schneider e outros, eles passaram despercebidos. Essa foto controvertida, tirada numa sessão de 1932 organizada por Henry Prince, supostamente mostra Rudy Schneider tentando tocar um objeto numa mesa. A câmera foi instalada de maneira a registrar qualquer movimento dele, embora a foto não esteja nítida. Com dupla exposição, a reputação de Rudy como médico ficou manchada para sempre. A paranormal soviética Kulagina, com eletrodos na cabeça para medir suas ondas cerebrais, tenta mover um objeto dentro do vidro num teste da década de 1960. Aparentemente ela moveu uma carta e uma boquilha de charuto numa caixa de plástico. A mente domina a matéria.